Voltamos com mais uma palestra e agora o tema vai ser requalificação de empregados como estratégia para inserção na indústria 4.0. Continuamos naquele formato de 15 minutos de duração, 10 minutos para perguntas. E o nosso convidado é o gerente de engenharia e qualidade da Scania Latinoamérica, Frank Pereira. E a gente não vai ter agora a imagem do Frank. Frank já está conosco online, mas a gente vai ver direto já a apresentação. Muito boa tarde para você, Frank. Boa tarde. Estamos já visualizando a sua apresentação, então podemos começar com a palestra. Obrigada pela presença. Ok. Primeiramente, desculpe pelo problema que deu no vídeo, estava funcionando até há pouco, não sei o que aconteceu. Mas uma breve apresentação, né? Meu nome é Frank Pereira, hoje eu atuo como gerente do processo de engenharia e qualidade na área de cabina processo body shop, na Scania aqui em São Bernardo, e também no processo de pintura de cabinas. A formação, hoje eu sou formado em produção mecânica, engenharia de produção mecânica, com MBA em gestão de pessoas e psicologia organizacional. E em 25 anos de empresa já tive a oportunidade de trabalhar nas áreas de produção, sistema de produção Scania, que a gente fala, nós chamamos de SPS, e também nas áreas de engenharia de processos, qualidades e também com novos projetos. Com a chegada da nova geração de caminhões Scania na nossa fábrica em São Bernardo, nós tivemos a possibilidade de pensar um pouco como implementar a indústria 4.0 na fábrica de forma a não impactar nos nossos processos, ou até melhor, como implementá-la se nós já vínhamos com um processo de automação acontecendo de forma bem abrangente na fábrica como um todo. Antes de introduzir a indústria 4.0, nós precisávamos reavaliar a nossa estratégia conectada à estratégia da empresa como um todo. Então, olhando a Scania como sustentabilidade, ela tem muita questão do transporte sustentável. Nós temos que pensar no nosso cliente e ter ele como nosso foco e que ele possa ter também o seu processo sustentável, o seu negócio sustentável. E a responsabilidade nos negócios, onde nós podemos ver que a diversidade e inclusão e o menor impacto na comunidade, ela é uma de nossas bandeiras. O processo modular dos veículos acabou nos ajudando muito a pensar como fazer isso no processo de produção. Essa é a nossa casa do sistema de produção Scania, onde tem como visão, né, sermos líder no processo e no transporte sustentável. E o que nos norteia? Nós temos a base da nossa casa, o alicerce da nossa casa, é bem claro que o cliente sempre está em primeiro lugar, o respeito pelo indivíduo e a eliminação de desperdício. Pensando assim, nós focamos muito no desenvolvimento das pessoas, pelo respeito que nós temos com todas elas. E aí ter o foco na eliminação do desperdício e sermos mais eficazes no nosso processo. Passar uma visão agora da fábrica para você, uma pequena foto, né, do nosso processo de body shop. E nessa foto a gente pode ver, né, robôs, sistemas conectados de transporte e várias tecnologias novas que acabaram chegando com essa cabina, né, com esse novo modelo de cabina. E uma delas, um exemplo, é a questão da solda laser, que ela garante uma melhor junção da cabina e também favorece em muito
a questão da economia de combustível. Então, nós, pensando em tudo isso e já envolvendo o nosso pessoal, desde o início do processo, nós podemos trabalhar de forma que a gente tenha, né, nesse novo processo que foi instalado, uma condição de treinar as pessoas de uma forma mais eficaz. E em nenhum momento, né, a nossa ideia foi automatizar, conectar e diminuir mão de obra, mas sim utilizar todos os nossos equipamentos e o nosso processo de uma maneira mais eficiente. Para isso, nós detectamos e garantir a qualidade, nós detectamos que poderíamos trabalhar com 17 áreas foco, onde trabalharíamos envolvendo sustentabilidade, aspectos ambientais, a qualidade do produto que deve ser impecável, a geometria perfeita para poder continuar garantindo o que o projeto oferecia para os nossos clientes, que é a economia de combustível, e sem uma geometria perfeita, nós não teríamos aerodinâmica e não conseguiríamos atender a necessidade do cliente. Com base nessas 17 áreas focos, nós vamos para a pirâmide da indústria 4.0. E aí verificamos que nós precisávamos ter todos os equipamentos conectados e tendo comunicação entre eles, e também com as camadas, né, tanto de PLC como escada, e chegando até a camada de supervisórios, né, da empresa e de gestão, para que a gente consiga ter decisões mais autônomas, trabalhar com dados, as informações se transformarem em ações de forma mais clara. E no intuito, né, dessa nossa palestra, dessa nossa conversa, e quando a gente fala em competência, e quando a gente fala das pessoas, em preparar as pessoas, o que nós fizemos? Nós olhamos cada um deles, né, todas as pessoas que estavam envolvidas no processo anterior, qual era a competência de cada um, qual era o nível de conhecimento de cada um e preparação. Com isso, nós podemos criar um mapa de necessidades de treinamento, de necessidades de criação de novas competências, de novos métodos de trabalho, mas sempre focado nas pessoas. Assim, cada uma delas, com diferentes atribuições, tiveram treinamentos diferentes. Treinamentos que pudessem fazer com que eles assumissem as suas responsabilidades dentro do processo, tornando a atividade prazerosa para todos e eficaz no nosso processo de trabalho. E aqui algo que nos orgulha muito, né, que nós chamamos de a célula de Basic Skills, que são os conhecimentos básicos para a gente desenvolver dentro da fábrica. Aqui, essa célula foi a primeira célula a ser entregue no processo de Body Shop. A célula onde nós temos aqui praticamente todas as tecnologias que existem no processo como um todo, nós temos nessa célula também. E então nós podemos desenvolver competências, desenvolver conhecimento técnico numa célula ao lado da fábrica, mas não conectada ao processo principal. Então aqui a gente fala que a gente pode errar e que não vai afetar o nosso processo. Então aqui a gente treina, a gente aprende e a gente também traz novas tecnologias para testar. E se as tecnologias trouxerem ganhos para o processo, a gente consegue replicar para o processo principal. Mas tudo feito antes com
o maior controle. E caso precisamos treinar novos colaboradores, também passa primeiro por essa célula, onde aquele pode ter toda a visão de segurança de trabalhar numa área automática. A gente pode treinar a equipe de manutenção, pode fazer testes com novas peças de reposição, nacionalização de alguns componentes, tudo num ambiente controlado, num ambiente onde você possa desenvolver otimizações e assim por diante. Com isso, nós conseguimos, durante a fase de projetos, treinar todo o nosso time, conseguimos uma imersão grande na tecnologia, nos processos, na nova forma de trabalhar, e também conseguimos o desenvolvimento das pessoas. Trabalhando sempre com o planejamento, foi possível chegar em 10 meses no mesmo nível de qualidade no campo que nós tínhamos com a série anterior, que já vinha com um amadurecimento bem grande, né, e já tinha o reconhecimento do mercado como um veículo de ponta. E nisso, nós conseguimos, num período bem curto, levar para o mercado o mesmo nível de qualidade, eliminando já na fase de pré-série, né, os desvios que é comum num novo produto, numa nova fábrica, numa nova linha de produção. E essa pré-série nós conseguimos fazê-la também num período de 10 meses. E se nós olharmos que nós temos 25 possibilidades diferentes de cabinas a ser produzida na mesma linha, nós conseguimos em 10 meses chegar e fechar uma pré-série, é um tempo muito bom. E principalmente conseguindo uma produtividade, né, uma eficiência do processo em torno de 90% em 10 meses. Isso também nos traz um orgulho e saber que tudo isso nós conseguimos, né, desenvolvendo as pessoas, envolvendo as pessoas e mudando a qualificação, né? Nós requalificamos, colocando em atividades diferentes da que eles faziam. Então, algumas pessoas que no processo anterior soldavam, né, hoje elas são mecatrônicos que atuam em manter os robôs funcionando, né, em atuar nas otimizações de movimento de robô. Então, isso trouxe para os funcionários e para a empresa também um ganho muito grande. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui. Infelizmente, o vídeo aconteceu algum problema aqui, não consegui passar, mas pelo menos a apresentação a gente consegue compartilhar com vocês, e eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos. Com certeza, Frank, trouxe as informações para a gente, mostrando aqui na sua apresentação, isso ficou muito, muito fácil. Né? Até te perguntar com relação a voltar esse olhar para os seus funcionários e encontrar neles ali, vindo para essa parte ali, né, de skills, né, ver quais são as habilidades deles e readaptar ou reorganizar essa função, foi uma das tarefas que vocês encontraram para poder conseguir manter esses funcionários na empresa? Isso, né? Quando a pessoa está motivada, né, eles acabam ficando na empresa, tanto que a nossa média, né, hoje de turnover, assim, a média de funcionários novos são de 11 anos na empresa, né? Então, assim, é bastante tempo para um mercado bem ativo, inclusive para os mecatrônicos também, né? É um mercado que está em expansão e
E nós temos dentro do time, né, pessoas motivadas e que gostam do que fazem. Então, isso nos traz bastante alegria e, como eu mostrei há pouco, né, a gente vê na face das pessoas, né, como é bom trabalhar num ambiente motivacional. Sem dúvida, isso faz toda a diferença, né, para o trabalhador e para a empresa. Algumas perguntas que chegaram são as seguintes. Olha, é possível afirmar que em quais setores das indústrias as tecnologias habilitadoras já estão mais presentes? Produção, planejamento, projetos, vendas ou logística? Hoje a gente vê nos contatos que nós fazemos, o planejamento ele é fundamental, né? Se ele não tiver essa conexão, você planejar, né, que nem a gente fala, planejar ali no papel é muito difícil. Então, essa conexão ela é muito importante. Mas também, né, a conexão com a área de TI e conectar todos os departamentos para que a produção saiba o que está vindo de pedido, o departamento de produção de materiais, de planejamento de materiais saiba o que precisa trazer, a quantidade correta. E isso é muito importante para a lucratividade da empresa, né? Então, a gente precisa ter todos os setores da empresa conectados para que a gente tenha realmente um ganho quando a gente fala em indústria 4.0. Frank, e na sua opinião, em qual setor da indústria deve se iniciar esse processo de implementação na indústria 4.0? Eu digo que a gente precisa começar da base, né? Não adianta eu querer introduzir uma indústria 4.0 se eu não tenho o básico, que é um sistema conversando com o outro. Então, como eu comentei, né, a gente fala na parte de robô. Se o robô não estiver conectado com um sistema de aplicação de cola, um exemplo, eu vou ter problemas, né? Todo o sistema tem que ter uma conexão e sendo preparado aos poucos, para que a gente tenha um ganho futuro. Ok. Qual deve ser o primeiro passo para pensar, então, nessa estratégia de inserção da indústria 4.0? Acho que você acabou de explicar um pouquinho, né, que tem que ser nessa base. Mas se tiver algo a complementar essa pergunta, fica à vontade, Frank. Essa própria pirâmide da indústria, né, nos mostra um pouco como nós devemos fazer essas conexões, né? Nós vamos nos sensores, atuadores. Então, quando a gente fala em entrada de pedidos, nós temos que saber o que o cliente quer e produzir o que ele realmente precisa. Então, toda essa comunicação ela tem que funcionar muito bem. E não dá para a gente trabalhar de forma isolada quando a gente fala em indústria 4.0, né? A gente tem que trabalhar com os nossos fornecedores também conectados e termos os componentes das máquinas, as peças para a produção, todas chegando no momento correto e na qualidade correta. Com relação a qualificação das pessoas, isso deve se iniciar pelo nível operacional, tático ou estratégico da empresa? Onde é que está esse maior desafio? Quando a gente, antes da gente começar com o desenvolvimento técnico, nós fomos verificar o que a Scania pensa, né? Qual é a visão da empresa. Então, desde a vice-presidência, desde a presidência até o chão de fábrica, tem que falar a mesma língua. Então, começar pelo chão de fábrica sem ter uma sustentação da alta direção não vai funcionar. Temos que ter todos falando a mesma língua. A empresa tem que estar conversando como um todo, né? Como um todo. Então, desde a presidência, ela tem que comprar a ideia, né, querer implementar, tem que estar com a visão bem clara, onde nós queremos chegar no futuro, e fazer toda essa parte de conectividade. Então, não é só ter o processo conectado, né? O produto também tem que estar conectado. As concessionárias hoje, no nosso caso, também estão conectadas, né? Então, a gente precisa de todo essa conexão para que
Um exemplo, né, se chegar alguma reclamação em uma concessionária, ela tem que chegar na fábrica também, para que a gente possa tratar de forma eficaz. E a informação não se perder no meio do caminho. Ótimo. Bom, ao pensar na implantação da indústria 4.0 e observando os profissionais envolvidos, vocês perceberam que o gap de competência era muito grande ou não? Considerando que a empresa já possui uma infraestrutura de automoção. O gap ele é grande quando a gente começa a subir a pirâmide, né, os degraus da pirâmide. Nós temos excelentes profissionais cuidando da parte de automação. Mas quando nós falamos em interface de automação com um sistema de comunicação com TI, é difícil, a gente tem gaps e nós trabalhamos muito forte nesses gaps. Então nós tínhamos pessoas muito bem preparadas nessa parte de hardware. Só que quando ia conversar com TI, as linguagens não batem. Então TA e TI precisam ter a mesma linguagem para o avanço ser mais efetivo. Frank, tem mais uma pergunta aqui. Quais estratégias vocês utilizaram para qualificar os empregados? Vocês utilizaram experts da própria Scania ou contrataram fornecedores, contaram com fornecedores de equipamentos e com parceiros nacionais e parceiros internacionais? Como é que foi esse processo? Foi um mix. Nós tivemos vários parceiros, né? Então, nós tivemos parceiros dos próprios fornecedores, nós tivemos alguns técnicos e engenheiros que foram fazer treinamentos internacionais, inclusive em imersões lá no processo do fornecedor e até na nossa matriz. Tivemos e estamos com uma parceria muito forte com o Senai, na preparação, né? Hoje nós temos alguns colaboradores em cursos de indústria 4.0, em pós-graduação em indústria 4.0 também. Então essa parceria é necessária, a gente não tinha todo o conhecimento dentro da fábrica. Então também utilizamos, como fazemos parte hoje do grupo Traton, né, envolvendo a Volkswagen também tivemos imersão dentro em algumas tecnologias em conjunto com o grupo. Então, isso foi fundamental para todos. Nós temos que estar abertos, né? A forma de aprender hoje deixou de ficar só muito atrás de uma sala, dentro de uma sala de aula. Então, muita imersão. E um ponto importante para nós foi a imersão dentro de uma das unidades do Senai, onde nós estamos com uma parceria muito forte, que tem um trabalho de automação e de desenvolvimento da indústria 4.0 muito grande. Então, o que eu digo é, nós precisamos estar abertos e ter várias parcerias para poder conseguir chegar num nível adequado e num nível onde a gente possa tomar decisões baseadas em dados. Frank Pereira, eu quero agradecer a participação aqui com a gente. Parabéns pela empresa, né, por todo esse processo que vocês conseguiram construir. E uma ótima tarde para você. Já à noite, acho. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece. Bom, nesse momento, convidamos a todos a assistirem ao painel de encerramento Desafios da Indústria Brasileira para a Indústria 4.0. Vocês podem acessar aqui mesmo no nosso Virtual Lobby. Por aqui, damos por encerrado o Encontro Nacional da Indústria, ENAI 2020, uma realização da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e correalização do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, o Serviço Social da Indústria, SESI, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e conta com os seguintes patrocinadores. Patrocinadores Ouro, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapa e TOTUS. Patrocinadores Prata, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI e BASF. E patrocinador Bronze, Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP. Muito obrigada pela participação de vocês, pela companhia nesses 2 dias. E tenham uma ótima noite. Até a próxima.